Aleluia. Glória a Deus. Eu queria, sem demoras, hoje a palavra está com a nossa irmã Carminha, então quero dar um tempo de qualidade para ela. Eu queria te convidar, sentadinhos mesmo. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18. Sentadinhos mesmo, não precisa se levantar. Você vai abrir a sua Bíblia e vai olhar para mim. Vamos achar? Gênesis 2, versículo 18. Irmãos, esse mês de maio, nós vamos, todos os cultos deste mês de maio, no final de todo culto, nós vamos estar orando pelas famílias. Esse mês de maio é o mês da família. Então, eu estou vendo bastante família aqui. Você que por algum motivo veio sozinho, pastor, estou sem ninguém da minha família. Nós somos a sua família. Então, não se sinta só. Quando nós formos orar, o irmão vai estar chegando pertinho de você. Nós somos a sua família. E eu queria falar com os irmãos, neste mês da família, que nós vamos estar orando todo finalzinho de culto pelas famílias. Nós precisamos guardar a nossa casa. Quando a palavra do Senhor, ela fala que Satanás, ele veio para roubar, matar, destruir. Nós temos observado quantos lares destruídos. E Satanás muitas vezes tem entrado nos nossos lares, porque nós temos deixado a porta aberta. A porta da igreja está aberta. Cada um dos irmãos que entraram aqui nesta noite só entrou porque está aberta. E às vezes, muitas vezes, nós temos deixado a porta aberta. E quantos lares sendo destruídos? Por vício, adultério, falta de confiança. E Satanás, para pegar os seus filhos, primeiro ele destrói o casal. E nós estamos vivendo hoje num mundo que é tão natural você ouvir alguém falar assim: se não dá certo, a gente se divorcia. E por causa de muitos divórcios, que o Senhor não está nesse negócio, que na verdade o Senhor nunca está no divórcio. Divórcio nunca esteve no coração do Senhor. O divórcio só acontece pela dureza do coração do homem, porque nenhuma das duas partes quer se posicionar e deixar o Senhor trabalhar. E aí, quando você chega numa clínica de recuperação, se tiver 30 rapazes ali, se você chamar para conversar, como que você entrou na droga? Sem medo de errar. A maioria dos meninos ali, de 20, 30 meninos, 25 veio de família sem estrutura. Então, para Satanás pegar os seus filhos, jogar os seus filhos no vício da droga, bebida, prostituição, primeiro ele destrói você. Então, nesta noite, o Espírito Santo quer ministrar no coração das famílias. Saia daqui hoje entendendo que você precisa começar a alicerçar a sua família na rocha. E pastora, qual é a rocha? A rocha é Jesus. Jesus precisa estar no centro da nossa família. Se ele não tiver, Satanás entra e acaba com tudo. E olha, quem está aqui nesse ambiente nesta noite, que não tem um filho no vício, não tem uma esposa no vício, não tem um marido no vício, agradeça a Deus. Eu venho de um lar destruído por vício. Meu pai morreu com 42 anos, porque meu pai bebia muito e ele deu problema de coração. Só que eu tenho uma notícia para você: Satanás quer destruir
família. O Senhor quer restaurar. Então você que entrou aqui nesta noite, precisando de uma restauração, aquele que restaura já chegou. É só você estar com o coração aberto para Ele fazer. A família é um projeto de Deus. Família sempre esteve no coração de Deus. A palavra do Senhor fala, você já com a sua Bíblia aberta, em Gênesis 2:18, o texto diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. O texto fala que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Agora Deus cria a mulher, Eva. Agora começa a primeira família ali no Éden, de Adão e Eva. Ali é constituída a família, naquele jardim. A palavra do Senhor fala que quando Deus criou a mulher, o Senhor ele cria a mulher com a função de ajudadora. E agora Deus cria o homem com a função de cabeça. A mulher é ajudadora, o marido como cabeça. Agora este casal, ele se torna uma só carne. A família é criada por Deus. E Deus coloca princípios. A família é criada. Só que o Senhor estabelece para a família, para mim e a sua família, princípios. Pastor, o que seria essa palavra princípios? O significado dessa palavra princípio é um conjunto de normas, padrões e condutas a serem seguidos. O Senhor deixa padrões para serem seguidos. A nossa família tem andado nos padrões de Deus? A primeira pergunta para você nesta noite. Eu vou me perguntar, os pastores vão se perguntar e você vai se perguntar: a sua família tem andado nos padrões de Deus? O Senhor estabeleceu um padrão para nós. Quando a família ela sai do padrão estabelecido por Deus, a família fracassa. Este é o motivo de Satanás ter entrado em muitas famílias. Este é o motivo de Satanás estar destruindo tantas famílias. Famílias que não vivem o padrão que Deus estabeleceu. O Senhor não nos criou como família, agora se retém em família, para viver de qualquer maneira, para criar os nossos filhos de qualquer maneira, para mim tratar o meu marido de qualquer maneira, o meu marido me tratar de qualquer maneira. Não, tem um padrão a ser seguido. E muitas famílias hoje dentro da igreja, irmãos, não estão vivendo os padrões bíblicos. Você está aqui, mas o padrão estabelecido dentro da sua casa não é esse. Meu filho é jovem, ele tem que viver, né? Padrões mudando. A minha filha é jovem, ela não tem que se guardar. Padrões mudando. No meu casamento, eu sou jovem, a gente pode ter um casamento livre. Padrões mudando. Por isso que as famílias estão fracassando. Só que eu estou falando de família dentro da igreja, vivendo como família mundana. A palavra fala, irmãos, o Senhor estabelece os padrões. Já falei para os irmãos o que é padrão. Quando saímos desses padrões, a nossa família fracassa. Muitos dentro da igreja vivendo os padrões do mundo, não o padrão de Deus, e a nossa família fracassando. Agora a palavra fala em Deuteronômio que Moisés, o Senhor manda Moisés dar uma orientação para o povo. Olha qual foi a orientação. O Senhor manda Moisés ensinar estas palavras para o povo.
estarão no teu coração. Tu ensinarás repetidamente os teus filhos, e dela falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantado. O Senhor nos fala, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Mesmo quando ele for velho, a palavra que foi pregada para o teu filho, ele não se esquece. Ensina, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus não é da igreja, não é da salinha das crianças, não é do discipulado, é nossa. E quantos pais têm cumprido o seu papel dentro de casa, de ensinar o menino o caminho que ele deve andar? Quantas horas nós temos gastado ensinando nossos filhos a palavra? Tem pai que fala assim: não sei por que o meu filho bebe. Às vezes você passa em barzinho, o pai está sentado tomando uma cervejinha, aí ele compra um guaraná para o filho, ele está tomando cerveja e o filho tomando guaraná. Mas o filho está vendo você tomando a cerveja. Depois ele não sabe quem ensinou o filho dele a beber. Eu não fui, irmão, foi você. Lembra? Você foi pro barzinho, sentou, botou sua cervejinha, o seu filho cresceu vendo você beber. Eu não sei quem ensinou meu filho a usar droga. Seu filho cresceu vendo você chegar drogado em casa. Como você quer um resultado diferente? Aí o Senhor fala para Moisés, fala para o povo, ensina a palavra, sentado na mesa. Quando você estiver almoçando com seu filho, ensina a palavra. Quando você estiver sentado almoçando, ora, ensina ali naquele ambiente, sentado. Pastor, agora aqui está falando para me ensinar a palavra andando. Ensina a palavra para o seu filho, meu filho, o resto da vida, da trajetória dele, na caminhada, ensina a palavra. A nossa responsabilidade como pais é de ensinar os nossos filhos o princípio cristão da palavra. E a gente tem falhado como pai e como mãe. E nessa falha a gente quer resultado diferente. Qual foi a última vez que o seu filho entrou no seu quarto e você estava orando? Qual foi a última vez que o seu filho te surpreendeu lendo a palavra? Pastora, meu filho não lê a palavra, não gosta, você também não lê. Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos, irmãos. Pai e mãe, você precisa ser zeloso pela palavra. Ensina ela, sentado na mesa, no caminho, deitado, levantado. Este ensinamento, o Senhor fala para Moisés, falar para o povo. O povo ensinar a palavra de Deus. A palavra fala também que Paulo, uma certa vez, Paulo fala para Timóteo, lembrar, Timóteo, o texto diz assim, que Paulo diz assim: trazei à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Paulo fala para Timóteo trazer à memória tudo o que ele tinha aprendido com a sua avó Loide, família. Aprendeu na família. Tudo que Timóteo tinha aprendido com a sua mãe Eunice. A vida cristã de Timóteo não começa com Paulo. Paulo discipulou ele sim. Mas quem ensinou as primeiras coisas, irmãos, foi a avó e a mãe. Hoje eu estou na presença do Senhor por causa da minha avó. A minha avó que me levou para a casa do Senhor. Precisa começar
irmãos, na família. Aí Paulo fala, Timóteo, traz a memória. A referência de crente para a sua família precisa ser você. A sua família não pode se espelhar. Eu quero ser uma crente igual minha pastora. Eu quero ser igual meu pastor. Eu quero ser igual a pastora da mulher. Não. A referência de crente que o seu filho precisa querer ser como você. Qual tipo de crente você é? Os pais que estão aqui neste ambiente, nesta noite, que ainda não são cristãos, o que você tem plantado na vida dos seus filhos? Quantos pais que mandam os filhos para a igreja sozinhos, mas eles não vêm? Até que os filhos desanimam e param de vir. Precisamos ser referência para a vida dos nossos filhos. E aí, antes de eu encerrar, que a palavra é rápida, eu preciso passar para a Carminha, uma família que vive debaixo dos princípios do Senhor, a esposa se submete. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade para se submeter ao meu marido. A família que vive no princípio do Senhor, a esposa se submete. Efésios 6. O marido se posiciona como sacerdote. Princípio. Tem os maridos, ele se posiciona como tudo, menos como sacerdote. Tem umas casas que o papel se trocou. O marido é o ajudador, a mulher é o sacerdote. A casa não funciona. Você, marido, é o sacerdote. Você é a cabeça, se posiciona como tal. Princípios, irmão. Aí a palavra continua falando que a casa que cumpre o caminho, que cumpre os princípios do Senhor, irmãos. A mulher se submete, o marido se posiciona, o marido ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Como você tem tratado a sua esposa, marido? A Bíblia fala, irmãos, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo nos ama? Como que Cristo nos trata? Os irmãos que esteve aqui mês passado no nosso culto de casal, o casal que esteve aqui, o rapaz que foi o palestrante, ele falou assim: o que aconteceu de errado no meu casamento é que a minha esposa pensou que estava casando com o príncipe. Desculpa a expressão, foi a expressão. Desculpa a expressão, foi a expressão que o rapaz usou. A minha esposa pensou que estava casando com o príncipe, mas ela casou com um cavalo. Pastora, você está jogando piada para mim, sacar lá para você civil? Eu não sei como você trata a sua esposa. Não é? A gente pergunta, não, você está jogando piada para mim, irmão, sacar lá para você civil, é para você mesmo, ué. Como você trata a sua esposa? Foi o nosso trabalho de casal aqui. Achou que estava casando com o príncipe, ela falou: meu marido casou, eu casei com o cavalo, porque meu marido só me dava coisa. Como você trata a sua esposa, hein? Hoje não é rede de casal, é só para você pensar. Como você trata a sua esposa? Mulher, esposa, como você trata o seu esposo? Vai pensando aí, irmãos. O marido vai pensando aí. Seu marido casou com a princesa ou casou com a Fiona, lá de Shrek? Se acaba com você se enviou, é isso mesmo. Eu não sei como você se comporta dentro da sua casa. Aí essas pequenas portas, Satanás entra. Você levantou, está tudo bem no ambiente da sua casa. Você dá uma palavra para o marido já te dá uma coisa, aí começa o problema.
O Senhor quer restituir nossa família. O Senhor, nesta noite, irmãos, Ele quer lares aqui firmados na rocha. E a rocha é Jesus. Nesta noite, marido, você pode começar a tratar a sua esposa, a amar ela como Cristo amou a igreja, com carinho e atenção. A palavra do Senhor, irmãos, ela vai falando que o lar que tem os princípios do Senhor, o Senhor deixou o princípio para a esposa, deixou princípios para o marido e deixou princípios para os filhos. O lar que tem princípios do Senhor, o filho obedece os pais. Os filhos, irmãos, que não obedecem pai e mãe, não têm vida longa. Quantos rapazes morrendo não obedecem pai e mãe? Filho que não obedece pai e mãe, irmão, só se dá mal. A Bíblia fala: filho, seja obediente aos vossos pais. Filho, você quer ter vida prolongada? Honra seu pai com a sua mãe. É bíblico. Efésios 6. Você quer ter vida prolongada? Obedeça seus pais. A palavra fala também, irmãos. A palavra nos chama a responsabilidade de ensinar a palavra para os nossos filhos. E o Senhor nos chama também para ser intercessor dos nossos filhos. Seja guardião dos seus filhos. Pastor, o que é guardião? É heresia? O que é guardião? Guardião é aquele que guarda. Não é heresia, é aquele que guarda alguma coisa. Você guarda a vida do seu filho em oração. A palavra do Senhor fala que Jó se levantava de madrugada para oferecer holocausto pela vida dos seus filhos. Jó 1. Ele levantava pela madrugada e orava pela santificação da vida dos filhos. Você precisa ser um guardião. O guardião, ele guarda. Você guarda como? Você guarda o seu filho em oração, precisando ser intercessores dos nossos filhos. Jó intercedia pelos filhos. E para a gente terminar, nós precisamos entender que os nossos filhos são herança do Senhor. A pastora Rosalé abriu o culto falando isso. Os nossos filhos são herança. Pai, mãe, não trate o seu filho de qualquer maneira, ele é herança que o Senhor te deu para tratar com todo carinho. Nós precisamos, irmãos, ensinar os nossos filhos a temer a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a temer o Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E a tua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Precisamos ensinar os nossos filhos a temer o Senhor. Eu queria convidar os irmãos para se colocar de pé. Enquanto a irmã Carminha já está vindo, alguém vai lá chamar ela. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar mais no final. Desta noite, irmãos, o Senhor, Ele quer derramar em áreas da sua vida, da sua família, que precisa de restituição. O Senhor, nesta noite, Ele quer nos ensinar a temer. O Senhor, nesta noite, Ele quer nos ensinar como filho, obedecer. O Senhor, nesta noite, Ele quer nos ensinar como esposa, a se submeter. O Senhor, nesta noite, quer te ensinar como esposo a amar a tua esposa, entender que ela é a parte mais frágil. Nesta noite, aqueles que entrou aqui desistente do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, o Senhor, irmãos, Ele quer fazer tudo novo. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos nessa noite, por enquanto nós vamos agradecer ao Senhor
Senhor permitiu. Quantas famílias representadas tem nesse ambiente aqui hoje? E nós sabemos, Senhor, que o Senhor quer mudar quadros aqui. Nesta noite o Senhor quer mudar corações. Senhor, nesta noite o Senhor quer mudar decretos já liberados, de famílias, casamentos aqui não iria dar certo. Senhor, nesta noite, até aquele familiar que não se encontra aqui, a esposa que não se encontra aqui, só está o esposo, o marido que não se encontra, só está a esposa. Senhor, nós sabemos que a oração ela atinge aonde precisa ser atingida. Então, Senhor, até corações longe nesta noite, alcança. Nós pedimos, Senhor, que nessa hora o nosso ouvido ainda continue aberto para escutar a Tua voz, porque o Senhor quer fazer ainda mais coisa aqui neste ambiente. O ambiente está preparado, Espírito Santo, para que a Tua glória venha neste lugar, Senhor. Tu tem liberdade neste lugar. Mas nós sabemos, Deus, que a família é projeto do Teu coração. Então, Senhor, nesta noite, continua guardando como guarda de Israel, como guardião, continua guardando as nossas famílias, continua zelando por nós. Porque, Deus, nós precisamos, nós necessitamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos bater palma para o Senhor.